Bhagavate Ramakrishnaaya Om Namo. Bem, boa noite. Eu estou muito grata pelo convite que a Lívia, que é a presidente do nosso centro, me fez para conduzir essa conversa sobre a escuta qualificada. E a nossa ideia é hoje sairmos daqui respondendo a uma pergunta, né? Se o nosso modo de escutar influencia e altera a outra pessoa, né? Então vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta. Eu gostaria de pedir a ajuda do aniversariante só para passar é um roteirozinho do nosso estudo. E assim, o templo Ramakrishna Vedanta aqui de Brasília tem 8 anos e há cerca de 7 anos eu acompanho os trabalhos. Então, assim, a gente está num esforço muito bacana de, depois que transferimos para cá, né, de estarmos mais unidos e trabalhando em conjunto e dividindo melhor as tarefas. Então, eu gostaria de começar essa nossa reflexão lendo uma frase de Richard Biavaias, que diz o seguinte. Ela escreveu isso em 1964, né? Estamos aqui porque afinal não existe nenhuma fuga de nós mesmos. Enquanto o homem e a mulher não se encontram nos olhos e nos corações de seus companheiros, ele e ela estão fugindo. Enquanto não permitem que seus companheiros possam compartilhar, ver e notar o seu ser mais íntimo, ele e ela não têm nenhuma segurança. Enquanto eles tiverem medo de serem vistos através e não pode se reconhecer, nem reconhecer os outros, ela vai ficar sozinha. Então, nosso grupo aqui, ele pretende se tornar cada vez mais unido, né? E uma comunidade cada vez mais coesa. Então, a primeira coisa que é necessário para que isso aconteça é a criação de conexões entre nós com um propósito de vida comum. E no momento em que o grupo, nós conseguimos encontrar esse propósito de vida comum, aí as condições foram criadas, foram dadas para que essa comunidade, né, se faça e caminhe junto. Então, assim, em algum momento da nossa convivência, seja aqui, seja em outros grupos, seja onde a gente estiver, vai surgir um quesito chamado conflito. Conflito que é quando a gente está tentando ajustar nossos entendimentos, né? E a gente vai já ver por que a escuta tem a ver com isso, né? Por que saber escutar o outro nos ajuda e nos ajuda a ir para onde? Então, é muito importante quando a gente está na convivência de uma família que é uma comunidade, de um casamento que é uma comunidade, de um grupo como esse que é um coletivo, a gente saber que vai poder contar com o outro no momento do conflito. Que o conflito vai surgir, mas que eu não vou fugir do conflito. Você vai poder contar comigo quando o conflito surgir. E saber escutar o outro é fundamental para a gente atravessar esses momentos de dificuldade nas nossas relações. No trabalho, em casa, aqui. Eu estou falando mais daqui porque a gente tem realmente esse propósito de nos tornarmos cada vez mais unidos, juntos, mas isso serve para qualquer situação coletiva.
Existe um autor chamado Clinton Callaghan que escreveu um livro sobre responsabilidade radical. E aí ele fala nesse livro que a gente precisa cuidar das nossas relações para que elas se tornem relações de confiança. Então, o propósito dos nossos relacionamentos, seja afetivo, seja familiar, seja de amizade, é que eles se tornem de confiança. E saber escutar o outro é essencial para que a gente chegue que esse rio chegue nesse mar, né? Para que a conexão seja tão boa, tão forte, que a gente consiga sentir: eu posso contar e confiar em você, né? Então, assim, a Lívia já há algum tempo tinha me convidado para fazer essa reflexão e hoje eu não estava me sentindo muito bem porque esse frio que chegou muito forte. Eu sou nordestina, né? Então me incomoda um pouco frio, aí meu ouvido doendo, uma enxaqueca, uma sinusite, mas assim, esse lugar, né? A gente se coloca nesse lugar de que você pode contar comigo, né? E a gente vai superando as dificuldades para chegar nisso. E aí esse autor, ele falou sobre as gradações da responsabilidade na nossa humanidade, né? Então, tornar-se confiável, né? E o valor da escuta dentro disso tem a ver com que tipo de compromisso eu já consigo assumir na vida, né? E essas gradações de responsabilidade, segundo ele, são, primeiro, a pessoa que está no grau da irresponsabilidade, né? Que é aquela que não é capaz de responder nem pelos seus atos e acabam destruindo a cultura. Depois vem aqueles seres que estão no nível infantil, que é mais ou menos como as crianças que brincam, mas os adultos vêm e arrumam os brinquedos. Ela não está muito aí para isso, ela quer se divertir. Então tem esse nível de responsabilidade. Depois vem o adulto, né? Que é aquele que já cuida de si e cuida daquilo que fizeram consigo mesmo, já entende a importância disso e já assume esse autocuidado. Depois vem o alto grau de responsabilidade, que é aquele que cuida do que os outros fizeram com o bem-estar coletivo. Por exemplo, as ONGs que estão cuidando hoje da tragédia que cometeram lá no Rio Doce, né? Então, houve uma tragédia e já existem pessoas que têm um alto grau de responsabilidade e elas já estão envolvidas com esses afazeres. E existe a responsabilidade radical, que são aqueles seres, né? Tipo Ramakrishna, tipo Gandhi, tipo Cristo, que criam cultura ou criam para a cultura, né? E o que isso tem a ver com a escuta, né? A gente vai fazer um exercício, porque falar sobre escuta é fácil. Difícil é exercitar a escuta. E aí eu não sei se vocês vão topar, mas o convite que eu vou fazer para vocês é para a gente fazer alguns exercícios de escuta, né? Para a gente ver como é que a gente está escutando o outro, de que forma a gente está se posicionando nesse contato com o outro através desse sentido que é tão importante, que é o sentido, né, da escuta, né, da audição. E o Swami Jitananda esteve na última visita aqui, ele falou que os ouvidos são apenas os instrumentos da nossa escuta, que é interna, né? Nós temos um ouvido interno.
E esse ouvido interno, ele não escuta só o que está fora, ele também escuta o que está dentro. Então, às vezes eu fico até me perguntando, meu Deus, meu ouvido está doendo tanto. Acho que é a mente tão tagarela que não para de falar, aí dói, machuca um pouco. Mas o convite que eu vim trazer para vocês hoje é da gente fazer alguns exercícios de escuta e começar a perceber as diferenças que existem em cada escuta. Tudo bem? Tudo bem. Topam? Beleza? Bem, eu trouxe aqui 2 conceitos que eu aprendi num curso que eu estou fazendo, que se chama Semente da Confiança, com 2 alemãs, a Bárbara e a Ita. Elas estiveram aqui em Brasília e elas trouxeram esse esquema. Existem vários esquemas, né? A Lívia, inclusive, já trouxe vários aqui para nós. E esse é apenas um desse esquema, que eu gostei porque eu achei assim fácil, achei simples. É uma maneira de falar de ego, mas é de uma maneira tão nossa do dia a dia que eu escolhi para trazer, para compartilhar. Então, assim, nós temos uma caixa, né? Nós, enquanto ser humano, nós temos uma caixa. Que caixa é essa? Ela é a nossa forma de perceber e de receber o mundo. Ela também é chamada de crenças, de visão de mundo. Ela tem a função de nos proteger. Ela não foi herdada, e sim criada por cada pessoa. E a nossa ideia hoje aqui é expandir um pouco a nossa caixa. A gente já chamou a caixa aqui várias vezes de ego, né? Mas hoje a gente vai chamar esse ego de caixa, né? Nós temos uma caixa. E aí o primeiro exercício que eu gostaria de convidar vocês a fazer é em dupla, que vocês escolhessem, né? De preferência, assim, que não se conhecer, que tivesse menos intimidade para ter menos influência. Podem virar a cadeira um para o outro e eu vou já passar o exercício. Quem não tiver disposto, não tem problema, tá bom? Ok? Olha só como esse exercício é legal e é bacana e vai, assim, a ideia é realmente expandir essa caixa, tá? Então, assim, o que eu quero que um diga e depois o outro também vai dizer, né? O que é que te irrita? O que é que te irrita? O que é que te tira do sério? O que é aquela coisa assim que, nossa, como isso me tira do sério? E o outro que tá escutando, né? Enquanto a pessoa tá falando, aí parou de falar, aí o outro vai e fala. E vai potencializar isso. Mas é claro, tinha que te irritar mesmo, porque isso é chato mesmo. Você, né? Como é que pode uma coisa dessa? Isso só pode ser assim porque isso. A intenção do outro nesse momento é irritar quem falou. Deixar ele mais irritado ainda. Dar razão pra tudo que irrita a pessoa. Botar lenha na fogueira. Ah, então não é pra comportar, é pra descontar. Exatamente. Quanto mais você discorda da pessoa, mais... Exatamente. Aquilo que irrita a pessoa, você vai dar razão para aquilo que irrita a pessoa, para o que irrita. Claro. E aí, essa pessoa que falou vai dizer: eu não sou a minha caixa, você não é a sua caixa. Ok? A proposta agora é a gente se diferenciar disso. É a gente conseguir olhar o que é a minha caixa. E conseguir dizer mesmo na irritabilidade: eu não sou a minha caixa, você não é a sua caixa. Ok? Será que a gente consegue fazer esse exercício? Vamos tentar. 1 minutinho e meio. Agora muda o outro. Muda o outro? Agora você fala.
Ela falou, agora você fala. E ela me diz. E ela te irrita. Isso, vai lá. Muito importante repetir, hein? Eu não sou a minha caixa. Eu não sou a minha caixa. Quando estiver irritado... Bem, agora nós vamos tentar se aproximar um pouco do que é a essência dessa caixa, ok? Uma coisa é a caixa, o invólucro, aquilo que nos protege, que é importante, é necessário, mas que a ideia é que a gente expanda cada vez mais, né? Aumente o espectro de tolerância àquilo que nos irrita, ok? Não se identificando tanto com esta caixa, beleza? Por isso a importância da frase, eu não sou a minha caixa. No momento de fúria, isso pode te salvar. E o que é a essência, né? E o que é o conteúdo? O que está dentro dessa caixa? É o lado sutil da existência de uma pessoa. São os valores importantes para ela, é única e possui qualidades próprias, ok? Então como é que a gente vai fazer esse exercício agora? Vai ser em trio, esse da essência é bom de 3. E não tem como um ficar com 4? Pode sim. Sem problema. Vamos lá? Para não ficar tão próximo e não interferir, né? A gente vai fazer o que a gente chama de o espelho da caixa e o espelho da essência, né? Então, cada um vai perguntar o que vocês perceberam da minha caixa e o que vocês perceberam do meu ser, ok? Então, o Demétrio vai falar para Joyce o que ele percebe da caixa dela e o que ele percebe da essência dela, que são aquelas qualidades mais sutis. E a ideia desse exercício é ajudar o outro a perceber as duas coisas. E nesse momento, imagens são importantes. Por exemplo, você vai falar da essência, né? Eu percebo, sei lá, uma delicadeza, uma dificuldade, enfim, que for. Tentem ver, colocar assim como se fosse uma tela branca do seu lado, ver se alguma imagem vem, alguma flor, alguma coisa, e expresse isso. Será que a gente consegue fazer? Uma coisa sou eu falando da minha caixa, outra coisa sou eu escutando alguém falar da minha caixa. Ok? Então você quer que, por exemplo, eu falei da Joyce, uma qualidade dela que me atrai? Como você percebe a caixa dela, que é essa uma coisa a visão de mundo. Uma coisa como ele vê, como eu ajo e como ele vê o meu discurso. Seria isso? Não. Uma coisa é a caixa e outra coisa é o conteúdo da caixa. O que é a caixa? É a minha forma de perceber o mundo, são as minhas crenças, é aquilo que me irrita, né? É aquilo que está na redoma da coisa. E outra coisa é a essência dessa caixa, que é o lado mais sutil da pessoa, são os valores dela, aquilo que ela, né, que preenche ela, tipo, a sua delicadeza, alguma dificuldade. Será que a gente consegue? Vamos tentar. Então, precisa ser uma coisa bem rápida. Agora, essa postura da escuta e da atenção, ela é essencial para esse exercício. Fim de exercício. Ok. Bem, a gente não quer parar, né? Quando eu fazia o colegial, lá em São Luís, eu fazia
voleibol, né? E o meu treinador, ele fazia uma coisa que eu fiz com vocês agora. Ele judiava da gente, porque a gente treinava vôlei com bola de basquete. Então imagina dar um saque com uma bola de basquete e só atravessar. Nossa, era muito sofrimento. Mas assim, fazer os primeiros 20 minutos de treino com bola de basquete, para depois vir a bola de vôlei, nossa, é sopa, né? Porque fica tão levinho e aí fica tudo muito fluido. Então, como é desafiador para a gente fazer um trabalho como esse sem ter tanto tempo de convivência, de criar contextos para convivência, né? Que é uma coisa que eu percebo que o grupo tem trabalhado muito para criar contextos para a gente estar mais juntos, sair para tomar um caldo, fazer outras coisas, para a gente poder se conhecer melhor e poder dar melhor esses feedbacks, né? Mas já serve para alguma coisa, né? E agora sim, por último, nós vamos fazer uma coisa que é muito importante nesse trabalho de perceber, eu não sou minha caixa e eu tenho uma essência, é repetir, né? Eu estou em construção e acolho com amor o meu momento de caixa e de essência. Porque tudo é um momento, né? Inclusive a nossa essência, ela está vivendo um momento e ela está em processo de construção. Quando a gente vai aprofundando mais esse exercício, e a gente entra no nível de intimidade que a gente dá abertura para o outro, realmente dá a porrada, dá a pancada, e a gente recebe isso como um presente, né? É acolher isso como eu estou num processo de construção, né? Isso favorece muito as relações, porque isso faz com que a gente drible melhor os conflitos dentro das relações. E o que há de mais difícil nas relações são os conflitos. É quando a gente foge, é quando o outro não fica, não é? E o conflito, ele existe para gerar conexão. Se a gente consegue enfrentar o conflito junto, a relação fica mais conectada, né? E aí, habito com prazer o templo silencioso do meu coração. Quando estiver em contato com essas duas instâncias da existência, a caixa e a essência, eu estou em construção e eu acolho com amor o meu momento de caixa e de essência. Relaxa, eu não sou apenas eu que estou nesse processo de construção, todos nós estamos, né? Por isso a importância de termos uma comunidade, de estarmos em comunidade, porque aí a gente vai percebendo que a gente não está sozinho nesse barco, né? E a gente fica mais forte. Mas o exercício da escuta mesmo, que é o que a gente trouxe aqui para a gente ensaiar, ele vai ser em dupla e o objetivo dele é como minha sensação de acolhimento muda como eu sou escutado. Conforme o outro me escuta, a minha sensação que estou falando de acolhimento muda. Então nós temos 15 minutos para fazer esse exercício. E ele é em dupla. Eu vou treinar com a Joyce como um modelo 4 formas de escuta. Ok. Joyce, você vai contar uma historinha agora para mim. O que te aconteceu por esses dias aí? E eu vou escutar você como se escuta de costume. Certo? Pode contar. Vou aproveitar e pegar o gancho aí da contação de história. Eu estava no hospital de base contando história sábado à tarde. E aí, uma paciente começou a gritar histericamente que eu ouvi lá do fim do corredor. Eu já fiquei apreensiva, preocupada com o momento que eu ia ter que chegar perto do quarto para contar a história. E aí quando eu cheguei, eu descobri que não precisava entrar para contar a história para ela. Eu já estava lá no hospital há 30 anos e ninguém pode entrar lá a não ser enfermeira. Tá, esse é o modo costume, tá? Ok? Ficaram? Agora você vai continuar a história e eu vou te escutar de uma maneira dispersa. Beleza? Pode continuar a história. E aí, quando eu cheguei perto
perto do quarto, o enfermeiro disse que eu podia ir pro quarto do lado, que tinha só um paciente. E quando eu cheguei lá no quarto dele, ele estava ouvindo o próprio celular dele nas alturas, causando a gritaria. Essa é a maneira dispersa. Eu achei que era o momento de você me irritar. Agora você continua a história e eu vou te escutar de uma maneira invasiva. Vai. Já vou inventar a história. Pronto, já E tá aí, fazendo. Já disse tudo, né? Pronto, próxima vez. aí quando eu entrei no quarto do rapaz, e aí ele desligou o celular e começou a reclamar pra gente Não toca. Não toca. E ele começou a reclamar da vizinha de quarto dele. Que tá histérica. Ele tinha que se recuperar e descansar. Pois é. O que tu fez nessa hora? Eu fui reclamar também no ouvido do enfermeiro, porque eu não ia ouvir sozinha, não. Isso fez certo, né? Se eu tivesse lá fazer do mesmo jeito, é assim que você fez. Mas, menino, como é que pode uma coisa dessa? Essa é a invasiva. E agora, que é a escuta que a gente precisa treinar. Se chama ampla, né? Que a gente amplia o nosso campo de energia com a nossa respiração. Eu que estou escutando. Vou ampliar o meu campo de energia com a minha respiração. E nisso eu vou convidar você a expressar tudo o que você sentiu nessa situação. E eu vou fazer isso só respirando e fazendo internamente esse convite. Você vai continuar e você vai sentir como é que é essas modificações no chão. Tá. Era mentira, eu não fui reclamar com o enfermeiro. Mas eu incentivei ele a... Ele disse que queria, quando saísse dali, buscar uma ajuda para aquela pessoa que estava ali no quarto, para que ela tivesse um tratamento adequado em outro lugar. Porque o hospital não era lugar para ela. Ela não tinha nenhuma enfermidade para ser tratada aí no hospital. Então eu incentivei ele a fazer isso, seria uma forma dele ajudar também. E você vai tentar dizer para o grupo como foi a tua sensação nas 4. Qual foi a que mais te desafiou? Qual foi a mais difícil de suportar? É a penúltima. Porque parece que a pessoa não tá ouvindo, a gente fica interrompendo o tempo todo e... Aí quando você fala, sei, e aí? Fala, para, me escuta primeiro, depois você fala. Esse incomoda. Eu acho. E falar pegando, A segunda não se isso dá incomoda? Pois é, a segunda que me incomodaria mais. É porque é mais fácil, pra mim, é mais fácil de resolver esse problema, eu paro de falar. Se eu vejo que a pessoa não tá mas prestando atenção, pode falar. Não, mas te incomoda. Não, Incomoda. não que você vai fazer com É porque isso. é uma pergunta mas que incomoda o que te mais, É incomoda. porque a que incomoda mais É a pessoa te dando atenção ao extremo? Acho que não, você é não o tá tipo de contando. atenção. Não, mas é ela. Agora Não, porque quando a gente conta uma história, a gente quer que a pessoa preste atenção. Sim. A maneira da pessoa prestar atenção, de repente, pode ser meio vazia. Agora, você contando uma história pra uma pessoa e a pessoa tá olhando pro lado e você Não, tá mas você vê, falando. essa última forma, ela tava prestando atenção. É o que Mas mais aí- irrita ela. Ah, sim. Mas ela tava prestando atenção nessa última forma. Mas pegando, Mas né? a penúltima forma É, tava... esse negócio de pega lá, pegar. É que eu não sou uma pessoa agitada. Invadindo o espaço. da gente, né? Isso, pra ela, a experiência dela, né? É, É diferente da sua, né? porque eu não sou uma pessoa agitada. Então, assim, ter uma pessoa agitada desse nível em cima de mim, eu até me perco na minha história. É, entendi. Ela ainda pegou, né? Que falou, você não pega não. Ela voltou. Tem gente que só sabe escutar o outro ou falar com o outro pegando. Pegando. Tem muito Pegar e isso. ficar não é problema. O problema é só que ele... É mesmo, eu sei que... Ih, menina... Bem, e o outro foi confortável? O último O foi mais. último. Confortável. É. Conseguiu ter condições de contar a história toda. Né? Ficou E vi que a pessoa não estava dispersa. ok.
Obrigada, Josi. Posso sentar? Pode. Nosso modelinho pode sentar. Esses rápidos exercícios foi assim mais para quebrar um pouco o gelo e tentar trazer para a gente, para o nosso dia a dia, o valor dessa escuta, né? E nos mostrar qual é o objetivo dela, né? A gente precisa de todos os nossos sentidos para a gente poder criar conexões, para que essas nossas conexões sejam conexões de confiança, né? E o valor de uma escuta, ela é essencial, né? Tanto quando você é escutado, quanto quando você escuta. Agora, o mais importante quando a gente estabelece um contato é a gente realizar isso na condição de testemunha e tentar, né, diminuir o máximo possível aqueles julgamentos lá internos. Porque aqui a gente fez uma simulação, mas tem alguns outros laboratórios que a gente realmente consegue ficar em silêncio total e a gente consegue perceber a diferença muito grande. Quando eu não estou sendo julgada, quando eu estou sendo julgado, como eu me abro mais e consigo expressar melhor o que eu sinto. E quanto mais a gente comunica o que a gente sente, mais a gente se conecta com o outro. Quanto mais a gente tem emoções que não são expressas dentro da gente, mais há uma tendência de isolamento, de fechamento, de afastamento, de separatividade. Então, essa qualidade, que é a qualidade da escuta e da gente entrar nessa escuta com a consciência de que a gente está influenciando o outro que está falando, é muito importante. Isso muda a qualidade das nossas relações. Isso altera a qualidade. Então, por que é agradável estar na companhia de algumas pessoas? Por que se sente prazer de estar na companhia de algumas pessoas? Por que não se sente tanto prazer de estar na companhia de outras pessoas? O que há de diferente nisso? A postura, né? Aquela coisa que se diz que seja leve, seja suave, seja água, seja vento. Você vê que a água e o vento, eles não vencem um ao outro. Por quê? Porque a função deles é o quê? É fluir, é mover, não é vencer. Não há uma disputa, ninguém vai vencer ali. Mas se for possível dar alguns passos e mover no sentido da gente expandir um pouco mais a nossa caixa, já não me irrito tanto com isso, olha que beleza que é. Ajudar o outro a já não se irritar tanto com aquilo, olha que beleza que é, né? Mas esses esquemas e essas estruturas, elas são rígidas, algumas vezes elas são rígidas, então paciência, deixa. O outro também tem dificuldade com isso. Então, às vezes é bom ser raso, às vezes é bom perceber que o outro quer que você seja raso, deixa raso. Sorria um pouco, deixa leve, deixa fluir, porque aí a gente vai tendo mais rede afetiva, né? Sendo mais acolhido nos encontros, as pessoas querem mais estar conosco, né? Isso foi o que eu trouxe hoje pra gente. Foi lindo.